boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração, que Deus abençoe a sua vida e mais um vídeo para a gente falar do nosso amor em comum, fazer um resumo aí do noticiário esportivo do Vasco da Gama e expor a nossa respectiva opinião sobre cada item. E neste vídeo a gente vai falar bastante aqui sobre a finalização da preparação Vasco em Brasília para atuar amanhã em frente à equipe do trem do Amapá. E a gente vai falar aqui sobre a escalação e também sobre a situação envolvendo reforços, hein? Hoje a gente teve reviravolta aí, jogador podendo voltar ao Vasco da Gama. Tem muita situação para a gente falar aí de camisa 10, enfim, né? Mercado da bola, como sempre, muito dinâmico. Eu peço a você que não é inscrito, principalmente você que está chegando aqui pela primeira vez, para nos ajudar aí a fazer esse vídeo, coloque o seu comentário, ative o sininho e bora aqui falar do Vascão da Gama, certo? Bem, meus amigos, hoje o Vasco da Gama finalizou a sua preparação para o jogo contra o trem do Amapá, isso mesmo. E a gente teve aí novidades com relação à escalação do Vasco da Gama. Vamos ver aqui com fontes, tudo bonitinho. Ó, relacionados para o duelo contra o trem do Amapá pela Copa do Brasil. O Vasco já divulgou a listagem e a gente teve algumas surpresas aí, certo? O atleta Marlon Gomes e o Luca Oreliano realizam tratamento em tempo integral no departamento médico do Vasco da Gama, não viajaram, assim como Figueiredo e Robson Bambu, que continuam aí evoluindo e estão nas fases finais aí de reabilitação com a fisioterapia do Vasco da Gama, certo? Diante aí dos jogadores que foram relacionados, tá? A gente vê aqui algumas novidades e a gente passa o time para vocês aqui, ó. O Vasco vai jogar com Léo Jardim no gol, na lateral direita, Pumita Rodrigues, a dupla de zaga ali simplesmente, né? O Miranda jogando do lado ali do nosso Léo Pelé, correto? Na lateral esquerda, a gente conta aí com o Piton, pessoal ali que joga no meio campo, né? A gente vai ter ali o Rodrigo, também o Barros, grande novidade é o Jair, e fazendo o quarto homem ali no meio campo, o Alex Teixeira. E no ataque, Gabriel Peck e também ali o Pedro Raul. Então, esse é o time do Vasco da Gama para o jogo contra a equipe do trem do Amapá. Meu placar, 3-1, Vasco da Gama, certo? Bom, sobre situação aí envolvendo reforços, tá? A gente teve muitas novidades hoje. Hoje foi dia de apresentação do CT Moacir Barbosa. Finalmente aí Manuel Capasso foi apresentado ao torcedor vascaíno. E o seguinte, Manuel Capasso abre aspas para ele, tá? Ele ainda não vai ter condições de jogo, está sendo preparado para a próxima rodada do estadual, mas o Capasso falou assim, olha, eu jogo dos dois lados. Se o Barbieri precisar de mim na direita, eu atuo, e na esquerda também. O jogador já se colocou aí à disposição do nosso treinador Maurício Barbieri, certo? Hoje, pela parte da manhã, a gente falou sobre a situação aí envolvendo o Leonardo, o nome que voltou aí à pauta do Vasco da Gama. Mas o que pegou a gente de surpresa mesmo foi a situação do jogador Andrei Santos, porque Andrei Santos estava aí praticamente fechado com o Palmeiras. Houve uma reviravolta e o atleta pode pintar aqui no Vasco da Gama, isso mesmo, desbancando aí alguns jornalistas.
O Chelsea hoje notificou o Vasco da Gama sobre a situação aí do empréstimo e o Vasco, né, ao ser notificado, mandou aí para o Chelsea a intenção de contar aí com o Andrei Santos, ainda que seja por 45 dias apenas, certo? O Vasco, ao contrário do Palmeiras, não criou obstáculos aí e aposta no diálogo aí com o Chelsea para contar com os jogadores, certo? O Vasco não vai se impor a nenhuma cláusula que o Chelsea vier colocar. Então, a gente coloca aqui a informação também, né? O Vasco ofereceu alguns itens, algumas coisas, né? Aí para a equipe do Chelsea, né? Melhores situações aí de negócio, né? Como emprestar o jogador para o Mundial Sub-20, né? Enfim, várias situações foram colocadas aí no ofício que o Vasco mandou para o Chelsea, certo? Lembrando que o Vasco tenta aí também a contratação aí do Cuejá e também do jogador Santiago Reis. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Outra negociação aí que está sacramentada com o Vasco da Gama. O nosso martelo está aqui, ó, para poder, na mão, para poder bater. É a situação aí do jogador do Galo, o Paulo Henrique, certo? Então, hoje, o jogador aí, ele acertou, o Vasco e o Atlético acertaram aí as tratativas com o lateral direito. Lateral que jogou muito aí quando foi emprestado pelo Atlético, junto à equipe do Juventude, certo? E chega aí para ser uma sombra ao Pumita Rodrigues. Laureano, eu não confio em você. Você coloca aí a fonte, certo? Vamos colocar então aqui a fonte aqui, tá? Negociação fechada, tá? Vasco e Atlético Mineiro acertam a negociação do lateral Paulo Henrique, certo? Então, martelo batido aí é sim do Vascão. 13º reforço. E para poder finalizar, a gente fala aqui de algumas situações aqui do ataque vascaíno, perfeito? A gente fala aqui de Igor Coronado, porque na parte da manhã a gente teve aí a revelação aí que o Vasco da Gama tenta a contratação aí desse camisa 10 que pertence ao Al-Ittihad, né? Assim como o Vasco da Gama tenta acertar aí os detalhes finais para poder anunciar aí o Diego Valois, isso mesmo, uma negociação milionária aí, cerca de 18 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos aí deste jogador. Perfeito, pessoal? Eu agradeço aqui a preferência de vocês por ter assistido o vídeo. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!